Oi, oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha do livro de A Assombrando Adeline, que é um romance dark muito comentado nas redes sociais. Muita gente tem curiosidade e eu li esse livro, finalmente vim contar pra vocês sobre ele. Mas se você gosta de livro, né, de romance dark, já clica aqui no curtir esse vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas. Compartilha com uma amiga que também gosta de ler esse tipo de romance e não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Eu também vou deixar o link do Kindle Unlimited, caso você ainda não seja assinante, clica nesse link que eu deixo aqui embaixo que você ganha 30 dias de graça para testar esse e milhares de outros livros que estão por lá. Mas então bora para esse vídeo. Eu também queria já pedir que caso você curta comprar, né, livros aí na internet ou qualquer outro tipo de produto, quando vocês compram usando os meus links aqui do canal, vocês me ajudam muito com uma comissão por trás da venda, mas não pagam nada mais por isso. Então, se você puder contribuir dessa forma, eu vou agradecer demais vocês, tá? Mas bora pro vídeo que eu tenho muita coisa para falar desse livro. Desde o ano passado, gente, eu tava muito curiosa, né, a respeito dessa história. Eu vi bastante burburinho nas redes sociais, em todos os lugares, assim, sempre tem alguém comentando, né? Quem gosta de romance dark já tinha falado bastante desse livro, e eu confesso que eu ainda não tinha pegado pra ler, então, assim, eu comecei o ano já entrando nessa história. Foi os primeiros livros que eu li em janeiro. E eu preciso dizer que, apesar de o livro, né, ter chegado aqui, o Assombrando Adeline ter chegado primeiro, tem um prequel antes, que é o 0.5, que é o livro da Cibi. Caso você já tenha lido Assombrando Adeline, infelizmente você já pegou spoilers do livro da Cibi, né? Do plot principal da história. Não tem muito o que fazer, mas também é interessante você ler o livro dela, caso você tenha interesse. Ele tá, inclusive, em pré-venda, se eu não me engano, no site da editora. Satan's Affairs, o nome desse livro prequel. E também a editora tá em pré-venda, né? Com o segundo livro. Então, assim, tem o Assombrando Adeline, que é o primeiro, o Perseguindo Adeline, que é o segundo, e tem esse prequel, que é o 0.5, que é o Satan's Affairs. Eu comecei direto pelo Satan's Affairs, então eu vou explicar aqui um pouquinho como que é a dinâmica desse livro. Pra quem nunca leu, né, e tem vontade de ler essa duologia com esse prequel, compensa começar pelo Satan's Affairs, que é o 0.5, porque ele vai trazer a história completa da Cibi e o plot é bem legal. Eu não vou dar indícios do que é o plot aqui, porque eu não quero dar spoiler nenhum pra vocês, mas resumidamente, qual que é a história da Cibi? A Cibi, ela cresceu meio que num culto ali religioso, onde o pai dela, ele dominava outras mulheres, né, elas viviam somente pra agradar a ele, e ela cresceu nesse meio, sendo abusada de diversas formas, e ela se libertou. Quando ela se libertou, ela, né, tem vários traumas, vários gatilhos, e ela meio que se tornou uma serial killer. Ela saiu dali e foi trabalhar nesse Satan's Affairs pra poder sentir as pessoas entrando em casas mal assombradas, porque o Satan's Affairs, gente, é como se fosse uma feira de, enfim, um parque de diversões e que tem casas mal assombradas. E elas são muito famosas, né, em todo o país, que no caso se passa nos Estados Unidos. Cibi vai viajando de lugares em lugares com essa feira e ela sente o cheiro das pessoas, é como se ela tivesse meio que um sentimento de quem é bom e quem é ruim. Então quando a pessoa entra e ela sente que a pessoa é má, ela pega e captura a pessoa e faz coisas horríveis com ela. Só que a Cibi, ela não vive sozinha, ela vive acompanhada com 5 homens, como se fosse um harém reverso ali, sabe? Então ela vai ali conversando com eles ao longo do livro, a gente vai conhecendo mais esses personagens, e dentro desse livro a gente já conhece o Zayd, que é o protagonista, né, de Assombrando Adeline e Perseguindo Adeline. Então eu fiquei muito curiosa a respeito do Zayd só por essa cena que já teve no Satan's Affairs. Eu gostei muito dessa vibe obscura dele, nessa coisa misteriosa. E, gente, eu fiquei apaixonada pela Cibi. Eu gostei muito mais da Cibi, obviamente, depois, né, quando a gente vê outra dinâmica dela com ele. Mas nesse primeiro momento eu tinha ficado muito curiosa com a história dela e eu gostei muito desse livro. Esse prequel, né, que é o 0.5, ele é mais curtinho, então vocês leem rapidinho. Só que, como eu falei, ele ainda não chegou aqui. Ele tá em pré-venda e ele não tem disponível na Amazon, só em inglês. Então eu li esse livro em inglês e aí eu li o Assombrando Adeline em português, que eu vou começar a falar agora sobre ele. E, gente, o Assombrando Adeline realmente é bem pesado, tá? Mas eu vou já dar um indício do segundo livro, sem necessariamente ficar falando, porque eu vou fazer uma outra resenha só pro segundo livro. Mas o Assombrando Adeline, então, conta a história da Adeline, que acabou de se mudar pro casarão que era da avó, que deixou pra ela de herança, e ele fica no meio de uma floresta, entre aspas, um clima meio casa abandonada, casa assombrada, esse tipo de coisa. E ela chega
lá, ela inclusive fala várias vezes que a casa é assombrada, a gente vê em algumas cenas ali como se tivessem mesmo espíritos andando pela casa e fazendo coisas, barulhos e tal, mas não é algo que assusta ela. Ela é uma escritora, então ela vive muito sozinha, ela tem uma melhor amiga e que elas têm uma intimidade muito grande, elas estão sempre uma na casa da outra e tal. E ela tem um contato muito bom com os fãs, ela tá sempre fazendo autógrafos, né, sessões, mas ela não tem uma boa relação com a mãe e com o pai, por exemplo. A mãe é uma pessoa que tá sempre criticando tudo que ela faz, quer sempre mudar o jeito da Adi, e a Adi fica muito chateada com isso, mas ela se mudou pra essa casa, ela tá, né, querendo viver uma nova vida, ela vai reformar a casa ali, ela já é uma, entre aspas, uma escritora consagrada, embora ela recebeu a mansão como herança, ela consegue viver sozinha, então isso pra ela não é mais um problema. Aí, gente, o que acontece? A Adi vai numa sessão de autógrafos, em contrapartida a gente tem o outro ponto de vista do livro, tá? Ele é escrito em 2 pontos de vista, e a gente vai conhecer o Zaid. O Zaid, ele é um hacker, e ele tem uma empresa que é a Z, onde ele pesquisa, assim, ele encontra pessoas muito ruins que estão envolvidas com tráfico humano, esse tipo de coisa e tudo mais. Então, ele tem um trabalho muito importante, só que também muito difícil. Ele tá sempre sofrendo muito com esse trabalho, porque ele não fica só atrás das telas, né, como um hacker, mas ele se envolve muito, ele participa dos resgates, então é bem pesada as cenas, assim, a forma como ele encontra essas crianças, essas mulheres. Ele foca, então, como eu falei, em resgatar crianças e mulheres. E o que acontece? Ele conhece a Adi quando ela tá fazendo uma sessão de autógrafos, imediatamente ele fica muito obsessivo por ela, obcecado mesmo, ele acha ela incrível, ele pesquisa mais sobre ela e tal. E aí a gente vai vendo ele começar a perseguir ela, né? Ele começar a stalkear ela. E ela vai ficar amedrontada, ela vai começar a perceber que tem alguém seguindo. E a gente conhece o Zaid pelo ponto de vista dele, sabe que ele faz um trabalho muito bonito e tal. Ele é perigoso sim, que ele não tem remorso nenhum nas coisas que ele faz, mas que ele tá fazendo por algo bom, entre aspas. É como quem já assistiu a série Dexter, sabe aquele cara que faz uma coisa ruim, mas que tem um bom motivo por trás? Então é meio que me lembrou essa vibe do Zaid aí. E a Ed começa a ficar apavorada, inclusive ela conta pra amiga que ela tá sendo seguida, ela chama a polícia várias vezes, e ele, gente, começa realmente a fazer umas aparições, assim, fora da casa dela, fica olhando pra ela de longe, e aí ele entra e deixa coisas, assim, espalhadas, então, assim, ela fica muito com medo, porque ela vê que ele tá ali dentro, que a casa dela não é segura e tal. Gente, ela ainda não faz ideia de quem é ele, do que ele faz, enfim. Ou seja, essa é a premissa da história, tá? Agora, o que eu achei desse livro mesmo, o que eu pensei, assim, ao redor dessa história, desses personagens? Primeiro que eu fiquei encantadíssima com os 2 personagens. Gostei muito da Ed, gostei muito do Zaid. E eles, como um casal, têm muita química. Ao mesmo tempo que a gente sabe que ele faz algo bom, então, assim, você, de certa forma, por mais que sabe que o livro vai ser pesado e que vão ter cenas bem pesadas, né? Porque é um romance dark, o fato da gente saber o que o Zaid faz, a forma como ele trabalha e as coisas que ele pensa, você acaba pensando, ele é uma boa pessoa, ele não vai chegar tão longe assim com a Ed, então você fica menos receoso quanto a isso. Porém, gente, toda cena que tem ele fazendo alguma coisa com ela, perseguindo ela, fazendo alguma coisa, enfim, é bem pesado ao ponto de você ter medo com ela, sabe? Parece que você tá ali sentindo aquele medo que ela tem. Então, é como se ele fosse uma pessoa no trabalho e ele, com ela, ele despertasse algo nele, primitivo, alguma coisa assim. Tem uma cena, inclusive, muito, muito, muito pesada, logo no começo, assim, entre eles, né? Quando eles, de fato, ficam juntos a primeira vez. É muito pesada. É a cena mais pesada do livro, com certeza. Você fica com o coração na boca. É um gatilho muito grande. Então, assim, leiam os gatilhos antes de começar a leitura, tá? Se eu não avisei no começo do vídeo, tô avisando agora. Por favor, não esqueçam disso. Porque, apesar da gente gostar de romance dark, eu sei que pra algumas pessoas, certos gatilhos incomodam mais. Pra mim, que não incomoda, foi angustiante. Então, não esqueçam. E aí, a gente tem, então, um grande plot twist no final. Outra coisa que eu preciso dizer desse livro é que, ao longo da história, né, da narrativa toda, a Ed também encontra algumas coisas, né, algumas cartas da bisavó. E ela fica muito curiosa, porque essa bisavó, ela também teve um stalker e ela acabou se envolvendo com ele. Então, ela relaciona muito a vida da avó, né, do que aconteceu com a avó. A avó foi, a bisavó no caso, ela foi assassinada dentro daquela mansão. E até hoje não tinham descoberto o caso. Então, ela começa a investigar, ela começa a relacionar com o caso que ela tá vivendo. Ela fica muito apreensiva de dar uma chance pro Zaid, inclusive, né, de se apegar a ele por causa dessa história da bisavó. Só que, gente, assim, é uma coisa completamente distorcida, obviamente, mas é um romance dark, é aquela história. A gente, né, enfim, tá lendo uma coisa que obviamente não é moral, não é correta, mas ela fica muito intrigada com essa investigação da avó. E isso é algo que não me prendeu muito no livro.
Por que que não me prendeu tanto no livro? Não me prendeu porque eu esperava um grande plot sobre isso. Porque vai dando muitas pistas e muitas coisas, e tem muitas partes do livro com as cartas da bisavó. Então você acha que algo muito grande aconteceu. Tem um plot legal? Tem, mas eu acho que em certos momentos a autora dá muito ênfase para essa investigação e o final não foi tão satisfatório assim, tá? Mas eu não acho que tinha que relacionar isso tanto assim com a história, que dá a entender que as coisas vão se interligar e no fim não se interligam. Mas eu gostei muito, muito mesmo. No geral, eu gostei muito do livro, foi 5 estrelas, assim como o livro da Cibi. A Cibi aparece aqui, mas bem pouquinho, não aparece muito, ela vai aparecer no segundo. E já dizendo algo sobre o segundo, inclusive, sobre as cenas hot, como eu falei, eles têm uma química maravilhosa, as cenas são muito bem descritas, e esse livro é pesado, mas o que eu vou falar do segundo livro sem antes, no caso, falar sobre a resenha dele, né? Porque eu vou fazer num outro vídeo. Vocês já leram Assombrando Adeline, que é o primeiro? O segundo é bem mais pesado, tá? Se vocês não leram, tenham em mente que esse primeiro é pesado, mas que o segundo é bem mais pesado, porque eu sei que muita gente vai meio que despreparado pra situação e tal, porque no final desse primeiro livro a gente tem um plot muito grande e dá todo um gancho pro segundo livro e que a gente vai se aprofundar ainda mais nessa situação. A única coisa que eu posso dizer pra vocês, sem dar grandes spoilers, é que o Zaid tem um trabalho muito perigoso e que envolve algo muito sério, assim, né? Um tema muito sério. Então é algo que pode ser muito dark dentro do livro e no segundo fica realmente muito dark. Então já adianto aí pra vocês, caso o primeiro livro incomode muito vocês, talvez não é uma boa pedida ler o segundo. Mas se você gostou do primeiro e se você acha que dá pra encarar o segundo, porque eu conheço pessoas que falaram, Rafaela, eu gostei do primeiro e tal, eu li, gostei, mas eu achei bem pesado, eu acho que esse é o meu limite. Então eu falei, nem continuo o segundo, porque o segundo é bem pior, mas eu sei que tem pessoas que vão sim ler de curiosidade, vão querer, então eu também super indico. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta aqui embaixo nos comentários se você já leu Assombrando Adeline. Eu amei essa leitura, essa experiência, eu tava botando muita expectativa em cima desse livro, e ele supriu as expectativas, eu fiquei muito envolvida, eu senti toda essa vibe de caçada e tudo mais que o povo fala, mas espero que vocês tenham gostado, me conta aqui embaixo nos comentários, beijos, até a próxima e tchau, tchau!